Alegria estar mais uma vez aqui para ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer pela vida do pastor Jurandir, que nos confiou esta noite, também pela vida do pastor Levi, que tem nos abençoado para estar aqui esta noite. Queridos, ainda em pé, abra sua Bíblia no capítulo 24 de São Lucas. E vamos ver o que Deus tem para nós esta noite. Glória a Deus. Capítulo 24, versículo de número 13 a seguir. O tema deste texto é os dois discípulos no caminho de Emaús. Se os irmãos acharam, digam amém. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que vós estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nestes dias? E Jesus perguntou-lhes: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, ou remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também: tinham tido uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E Jesus lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crerem tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-lhe e deu. E abriram-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro:
Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Amém. Texto maravilhoso, não é? Coisa linda. Não feche sua Bíblia, se fechar, marquem, para nós decorrermos versículo a versículo. Tem um hino, o coro de um hino que diz, parece que é o 156, eu gosto muito de cantar. Diz assim: sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Vamos com a alma agora, irmão. Aleluia. Nós só estamos aqui esta noite porque Ele nos amou. Oh, aleluia. E João fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sim, Jesus amou-me com amor. Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Oh, aleluia! Podeis assentar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Queridos, fiquei pensando esta tarde nesta palavra, ainda quando trabalhava, tinha pensado e pedindo uma aprovação de Deus, depois que o pastor Jurandir nos conceder a oportunidade. Fiquei pensando nesse texto, em algumas observações aqui, que chamavam a minha atenção. Eu vejo aqui, eu poderia chamar de uma síndrome, vendo esses dois discípulos, do desânimo. E eu fiquei pensando, como pode alguém andar 60 estádios, que transformando isso aqui em quilômetro, dá 11 quilômetros e 40 metros. Você andar com uma pessoa 11 quilômetros, não é um quarteirão, e você não conhecer essa pessoa, sendo que há 4 dias você estava com ela. E eu fiquei pensando em tudo o que aconteceu aqui. E o escritor é tão dirigido pelo Espírito Santo, que ele fala assim, o mesmo Jesus. Não era outro. Não era um ET que apareceu. Não era o mesmo Jesus. E eu fiquei pensando nesse texto aqui. E para completar aqui, eu quero dizer que esse mesmo Jesus está aqui esta noite. Não é outro não, é o mesmo. Aleluia. Mas eles não reconheceram. Queridos, existia uma expectativa que alguém aparecesse na história de Israel e mudasse o que tinha acontecido. Sempre Deus levantou alguém, lá desde Moisés e tempo dos juízes, alguém para libertar Israel, e a nação acostumou-se com isto. E na visão deles, Cristo era mais um libertador que sairia do meio do povo
e libertaria Israel, como Gideão, como Davi e outros. Alguém nesse naipe. E que eles acompanharam a Jesus. Eles estavam acostumados a ver Jesus. Vinha leproso, Jesus purificava. Vinha paralítico, Jesus curava. Ele era uma padaria ambulante. Vinha alguém com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentava mais de 20.000 pessoas. Que homem é esse? Ele é diferente. Que ministro da agricultura ficaria contente um homem desse? Não faltava pão. Nós nem precisaria de SUS. Não precisaria de clínica particular. Onde ele chegava, irmão, Jesus nunca tomou um café de velório. Onde ele chegava, acabava o velório, o morto levantava e não tinha morte. Porque onde Jesus entrava, tinha vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus entrou aqui esta noite e já tem vida aqui. Aleluia. Se alguém entrou aqui, irmão, desesperado com alguma coisa, com alguma síndrome de alguma coisa aqui, fique sabendo, irmão, o mesmo Jesus está aqui esta noite. Quando Jesus entra em Jerusalém, ali foi o ápice. Jesus entra montado em um jumentinho, e Mateus relata no capítulo 21 e 8 a seguir, dizendo que toda a cidade se alvoroçou. Irmão, ele tinha, irmão, todas as características de um líder. A cidade alvoroçou, e a pergunta era só uma: quem é esse? Irmão Nelson, quem é esse? Quem é esse? Eu creio que os discípulos começaram a olhar agora naqueles prédios e diziam: eu quero saber qual desses prédios aqui vai ser alugado para ser a nossa matriz, o nosso centro aqui, para começar a dominar isso aqui, porque esse é o homem. Jesus sai dali e chora diante de Jerusalém. E diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus enviados e profetas. Quantas vezes quis colocá-los debaixo das minhas asas, como a galinha esconde os seus pintainhos, mas vós não quiseste. Irmão, se caminhava para um quadro que ninguém esperava. Ninguém esperava. Jesus é preso no Getsemane, é julgado, desafiado por Pilatos, por Herodes. Por que tu não salva a ti mesmo? Jesus disse: olha, se eu quisesse, primeiro que todo o poder que você tem, você não teria se meu pai não tivesse dado. E se eu quisesse agora, eu rogaria ao Pai, ele mandaria 12 legião de anjos aqui, e acabava com tudo isso aqui. Irmão, uma legião é 6.000, 12, 72.000 anjos. Um só fez um regaço lá no Arraial do Sírio, matou 185.000 soldados. Irmão, não tinha gente. Irmão, mas Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E foi para o Calvário. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E tudo aquilo que aqueles discípulos esperavam, aconteceu diferente. Eles acabaram toda aquela cena de tristeza e dor. E agora eles estão indo para casa, para a aldeia chamada Emaús. Eles caminhavam e contavam tudo o que aconteceu. E nós pensávamos que fosse ele. Daqui a pouco, Jesus
começa a andar com eles. E Jesus quer saber, como se não soubesse, que palavras são essas que trocais entre vós? E por que vós estáis triste? Que coisa, irmão. Aleluia, aleluia. Irmão, eu não sei a sua situação, como você entrou aqui esta noite. Mas, irmão, quando você adentrou pelas portas desse templo, o raio-x de Deus já fez uma análise total da sua vida. Ele sabe se você está triste, se você está preocupado, qual o problema que você está enfrentando. Aleluia! E ele pergunta: por que vós estáis tristes? E um deles, chamado Cleopas, disse: tu és peregrinos em Jerusalém? Tu não sabes das notícias que ocorreram estes dias? Para eles tinham a última notícia para dar para Jesus. Jesus perguntou: quais são elas? Sempre os homens acham que tem a última notícia para dar, né? Sempre o advogado acha que a última palavra é dele. Sempre o juiz acha que a última palavra é dele. Sempre o médico acha que a última palavra é dele. Não tem jeito, não tem cura. Estou vendo aqui a chapa, o análise, o seu caso é isso ou aquilo. Irmão, ainda a última palavra está na boca de Deus, na boca de Jesus. E se ele disser tem, tem. E Jesus está dizendo uma notícia nova hoje, esta noite. Você entrou aqui porque Deus tem uma resposta para você esta noite. Oh, levante a sua mão e adore a Deus esta noite. E Jesus perguntou quais. Ele disse: olha, de Jesus o Nazareno, que foi, olha a palavra que está aí, que foi profeta, e fez muita maravilha entre o povo. Na mente deles, Jesus foi, Jesus era. Mas o texto que nós lemos no início, que era o mesmo Jesus, aleluia, o mesmo ontem, hoje e é eternamente, é o mesmo. Mas, irmão, a síndrome do desânimo, do que eles pensavam era tanta, que encobria qualquer análise de alguma coisa positiva. É assim que acontece com a nossa vida. Quando nós somos decepcionados, quando nós esperamos que algo vai acontecer, e nós traçamos uma meta, e aquele paralelo tem que acontecer isso e aquilo, e daqui a pouco foge tudo por um lugar onde a gente não pensa, e aquilo que a gente esperava não vem, e vem outras coisas, e às vezes não são boas, irmão, nós entramos em uma síndrome de pânico. Meu Deus do céu, eu não esperava isso que acontecia. Mas, irmão, eu quero dizer, Deus ainda está no controle de tudo. Aleluia. Fala para o seu irmão, diga para ele: Deus ainda está no controle de tudo. Oh, não está nada perdido. Eu não sei a última notícia que você recebeu hoje ou ontem, e você leu, ou você viu, ou você escutou. Não se abale, viu? Deus tem a última palavra. Deus está no comando de tudo. Aleluia! Jesus agora começa um diálogo com eles. Jesus não se revela
mas começa a pregar a palavra. Eu acho interessante alguns pontos, porque Jesus, ele fala assim, usando a segunda pessoa: vocês não leram o que dele estava escrito? E os profetas falaram que ele tinha que morrer e ressuscitar e estar na glória. Ele não usa assim: vocês não leram o que de mim estava escrito? Porque é interessante, porque quando ele se apresenta mais à frente para Tomé, ele mostra os sinais dos cravos. Me parece que aqui, hein, pastor Jonas, não está os sinais dos cravos, porque senão eles se reconheciam. Não tem sinal de coroa, não tem sinal, porque eles reconheceriam. Era uma marca, que esse furo na mão? Jesus não se identifica, mas ele ousa a falar a palavra. E ele começa lá por Moisés, lá pregando de Moisés, e vem trazendo as promessas, e falando acerca de Jesus, do Cristo, e toda a sua passagem por aqui, e ele vem pregando, irmão. Ele chama os 2 discípulos de nécios, porque não tinham lido o que dele estava escrito. Sabe o que tampa, ou que tapa a nossa visão, irmão? É quando nós nos ausentamos da palavra da promessa, quando nós nos ausentamos do que está escrito neste livro, que é a nossa bússola, que é o nosso conforto, que é o nosso consolo. Aleluia, glória a Deus. Vocês não leram? Que coisa. Ele podia usar outras armas. Foi eu que ressuscitei Lázaro, eu que fiz isso, eu estou aqui. Não. Ele começou a falar a palavra. Irmão, a palavra de Deus é a razão de nós estarmos aqui, firmado na rocha, é a palavra de Deus. A maior guerra espiritual que já houve de todos os tempos, foi lá no deserto, em que Satanás não mandou representante, ele foi. E Jesus, ele podia usar muitas armas, se ele quisesse, ele tinha poder para isso. Mas a única palavra que ele usou, a única arma que ele usou, é essa: está escrito. Oh, aleluia! Está escrito. Ele não citou o versículo, capítulo, porque não tinha. A Bíblia foi dividida depois, mas ele usou: está escrito. Jesus usava a palavra. Eu quero abrir um parêntese aqui, irmão, para dizer alguma coisa. Tem muita gente, irmão, dando entrevista na televisão, até pastor, isso e aquilo, e eles falam que ele defende a tese deles. Que tese deles, irmão? Pouco se vê falar assim: está escrito. A Bíblia, irmão, ela fecha qualquer confusão. A Bíblia, ela termina qualquer... Quando você fala está escrito, acabou. Ficam aí, é a tese de Malafaia, é a tese de Feliciano. Que tese de Malafaia, de Feliciano? Irmão, está escrito, foi Jesus que disse. Acabou. Está escrito lá em Mateus capítulo 19, Jesus dando um parâmetro, estou abrindo um parênteses da mensagem, o que é o casamento. Jesus disse assim: não leste desde o princípio? Ó, Jesus usando a Bíblia. Não leste desde o princípio que Deus criou macho e fêmea? Portanto, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e serão ambos uma só carne.
Foi Jesus que disse. Um dia, eu era líder da mocidade, eu fui convidado para ir numa escola, dar uma palestra. Aí, a professora falou, você sabe que vai vir muitas perguntas, né? Eu falei, eu sei. Aí eu fui. Chegou lá, a classe tinha quase 50 alunos. Aí as perguntas começaram a vir. Vieram perguntas sobre encarnação. Vieram perguntas, existe inferno? Existe céu? Existe diabo? Existe isso, existe aquilo? Na época tinha um cantor muito famoso, o nome dele era Antônio Marcos. E na época, né, era muito cantada a música dele, que dizia assim, irmãos, vamos seguir com fé, tudo que ensinou o homem de Nazaré. E eu peguei esse gancho aí, fiz a classe cantar. Aí eu disse assim, quem é cristão aqui? Aí a maioria levantou, tinha uns 4 lá, não era ateu e tal. Eu disse, você sabe o que quer dizer a palavra cristão? Uns chegavam perto, amigo de Cristo e tal. Eu falei, é discípulo do Cristo. É o que segue as doutrinas do Cristo. Por isso quem fala que é cristão tem que saber o que é. Falei, já que nós cantamos isso, e aqui tem muito cristão, eu não vou falar de mim, o que eu acho se existe ou não existe. Vamos falar o que Jesus pensava disso? Vamos ver o que Jesus pensa de encarnação. Vamos lá. João capítulo 11 e tal. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. É Jesus. Quando eu falo é Jesus, eu tirei o eu. Eu tirei o Paulo. Agora Jesus se vira. Se você quiser ficar zangado, é Jesus que disse. Existe inferno? Vamos ver o que Jesus acha sobre isso. Jesus disse que o inferno foi feito por diabo e seus anjos. Então existe. Existe céu? Vamos lá em 14 de São João e tal. Eu vou vos preparar morada, e se eu for, eu voltarei para vos levar onde estiver. Existe céu? Existe. Jesus disse que existe. Então, irmão, você vai citando a palavra e você vai saindo e deixando a palavra fazer efeito. Pare de discutir, de brigar. Quando você diz, está escrito, Deus faz a obra. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ladainha, não é história, não é pesquisa. Não. É citar a palavra. Jesus falou, nécios, vocês não conhecem o que está escrito sobre o Cristo? Irmão, às vezes nós perdemos a noção porque nos afastamos da promessa. Por que você está abatido esta noite, se lá no Salmo 23 está escrito que o Senhor é meu, é teu pastor, e nada te faltará? Por que você está assustado com tantas coisas que estão acontecendo? É desastre, é assalto. Se no Salmo 91 está escrito que aquele que habita, oh, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Descansa. Descansa. Tem um Deus que vela por sua vida dia e noite. Lá em Filipenses está escrito que Deus em Cristo Jesus suprirá todas as vossas
necessidade. Entenda isso. Porque Deus pode te dar fazenda, Deus, porque aquele que é fiel, Deus abençoa e abre as portas. Deus pode te dar carro importado, Deus pode te dar tudo, mas o compromisso dele é com as suas necessidades. Você precisa, não vai faltar no teu lar. O Deus que tem cuidado de ti até hoje e não faltou o pão, não deixará faltar. Você pode glorificar a Deus por isso, porque está escrito na palavra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por que você está firme até hoje? Porque Jesus é a tua rocha, está escrito na palavra. Sabe por que nada faltou para você até hoje? Porque você tem um Deus que é o teu pastor. Ô irmão, tem tantas coisas que nós não sabemos que Deus não deixa. Existe tanto livramento no oculto que você não sabe. É um atraso de casa, você não sabe. Às vezes você está atrasado em alguma coisa e o pneu no chão. Meu Deus, eu tinha que estar esse horário lá. E quando você passa atrasado, está lá um acidente, todo mundo lá. Meu Deus, irmão, tem coisas, irmão, que o inimigo já preparou para ceifar a nossa vida em esquinas, em baixadas, em vale, mas o anjo foi na frente, destruindo a barreira. Meu servo vem aí, vai passar, eu não quero. Levanta a sua mão e adore a Deus. Aleluia. Eu gosto, irmão, quando alguém é usado em profecia por Deus. Sim, eu gosto. Irmão, mas nenhuma profecia pode entrar contra a palavra de Deus. Ou seja, tem que ser compatível. Tem que ser compatível. A palavra de Deus. Porque esta palavra, irmão, ela é forte, é verdadeira, ela é eficaz, ela divide o espírito e a alma, ela vai lá e fala. Irmãos, quantas vezes na semana, irmão, nós estamos preocupados, e o Espírito Santo, irmão, é uma coisa assim, irmão, é como você entrasse num arquivo no computador e puxasse sobre um assunto no Google e listasse. O Espírito Santo, ele entra na nossa mente e faz você lembrar de uma palavra que você ouviu na igreja, e você fica, oh meu Deus, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso, irmão, e creia, aleluia. Tinha razão do salmista Davi, dizia, olha, eu escondi, está aqui dentro, escondi a tua palavra no meu coração, eu não vou pecar, não é porque eu sou forte, não é porque eu tenho, não, porque a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oh, Deus tem uma palavra para ti, aleluia, aleluia. Ainda que armaram para a tua vida 10.000 à tua direita, 1.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, porque é a palavra de Deus. Levante a sua mão e adore ao Senhor esta noite. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Irmão, o coração de você está ardendo? Não está ardendo, levanta a sua mão. Xarabacá. Irmão, eu estou aqui há 30 minutos, você calcula 11 quilômetros andando com Jesus. Aquilo saía lavareda. Jesus pregando, irmão, falando de Moisés, eles não estavam aguentando, o coração estava assim, ó. Aí eu acho interessante que, quando chega na entrada da aldeia,
É um detalhe isso aí, né? Jesus fez que ia para mais longe. Era um tipo de uma bifurcação assim, né? A aldeia entrava para cá, Jesus pegou e direto assim. Pode ver, está escrito aqui, ó. Aleluia. Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Jesus queria sentir, né, como é que estava os camaradas, né? 11 quilômetros. Eu não calculei a hora que dá isso aí, caminhando. 1 hora e pouco, pastor. Jesus queria sentir como é que estava o coração deles. Aí Jesus fez, deixou os caras ir para lá, vou para cá. Ele, não, o senhor não vai não, porque a Bíblia diz que eles constrangeram. Eles constrangeram a Jesus. Não, senhor, como se disse, você não vai escapar não. Tem alguma coisa aí. Eles constrangeram, fica conosco esta noite, fica. Está declinando o dia, fica conosco. Não sabia ainda quem que era. Aleluia. Mas a palavra de Deus, irmão, ela transforma, ela prepara o coração para receber o Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes nós vemos um culto, irmão, não é daquele naipe que a gente queria, né? Deus usa uma pessoa simples, vem um irmão cantar aqui, erra tudo, né? E a gente fala, trouxe hoje a visita aí, olha. Justo hoje o coral tinha que desafinar. Aí vem um irmão aqui, prega assim, uma mensagem simples, né? Nós que já somos conhecedores, parecia que vinha uma coisa a mais. Irmão, está tudo assim, né? Irmão, faz o apelo, vem 4, vem 5, vem 6. Irmão, a gente não entende, mas Deus usa as coisas simples. E atinge o coração do pecador lá, vai buscar ele lá. Aí pergunta para ele, fala, que coral lindo que vocês têm. Para nós, nossa, que isso. Aquela irmã saiu fora do playback. Mas que coisa linda aquela moça cantando, não? Que coisa. O Espírito Santo trabalha de uma forma, oh, quem já passou por essa experiência? Oh, aleluia! Deus age, irmão, Deus age. Jesus entra, eles sentam à mesa. Jesus pega o pão e dá graça. Irmão, quem conhecia Jesus dando graça para o pão sabia que era ele, porque ele era diferente. Era diferente o partir do pão. Quando ele pegava o pão era diferente. Quando ele dava graça é diferente. Irmão, o crente sabe quando Jesus fala. O crente sabe quando é Deus que está tocando. Oh, que coisa! Falou comigo. Glória a Deus, falou comigo. E quando ele parte, irmão, o pão, era uma coisa íntima entre os discípulos que acontecia isso. Às vezes Deus usa alguma coisa na sua intimidade para te lembrar de alguma coisa do céu. Um hino, uma roupa. É interessante, eu fui no congresso com essa roupa, como Deus falou comigo esta noite, eu lembro e tal, e Jesus procura uma coisa íntima para se relacionar com os discípulos, e foi no partir do pão, porque eles sabiam, era diferente quando ele dava graça, era diferente quando ele pegava no pão, são detalhes, e Jesus, pá, desaparece, e todo mundo, era ele. Irmã Antônia, era ele, irmão. E ele está aqui entre nós, ó. Charabacantarais.
era ele. Aí um começa a falar para o outro, mas olha, o coração ardia quando ele falava a palavra. Oh, pelo caminho, Jesus. Irmão, quando o seu coração parar de arder, você se converta de novo, porque quando abre essa palavra, o coração tem que arder. Pode ser, irmão, mais simples que falar aqui nesse púlpito, mas falou esta palavra, o teu coração tem que arder. Aí eles saíram correndo e foram atrás dos 12, e a verdade foi a maior verdade da humanidade. Ele realmente ressuscitou, ele está vivo. Quando o homem, em 62, que pisou a lua, 62 ou 69? 69. O presidente era o presidente Kennedy, né? Só me lembro porque quem era o pastor era... que aconteceu isso foi o Billy Graham. E ele foi... Mas o irmão dele deve ser, né? Aí ele disse que o maior acontecimento de toda a humanidade aconteceu. O homem pisou na lua. Na mesma hora, Billy Graham tinha acesso à Casa Branca, ligou para ele e disse: o maior acontecimento da humanidade foi quando Jesus nasceu, viveu e ressuscitou dentre os mortos. Oh, aleluia! Bendita é a nação que sabe que Cristo está vivo. Bendito é o homem e a mulher que sabe que Jesus ressuscitou dos mortos. É a maior revelação, aleluia, Jesus está vivo, por isso está entre nós. Vamos ficar de pé Oh, aleluia, Ele está vivo. Sabe por que você não caiu até hoje? Porque Ele está vivo e tem segurado a tua mão. Sabe por que as suas enfermidades são curadas? Porque Ele está vivo. Sabe por que nós temos esperança, irmão? É porque Ele vive. E se Ele vive, viveremos eternamente também. Oh, levante a sua mão e adore ao nome do Senhor esta noite. Eu queria cantar muito, mas a minha garganta diz: porque Ele vive, posso. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Quantos irmãos vão cantando? Será que tem alguém essa noite que foi decepcionado, ou que está às vezes com um problema tão grande? O desânimo parece que chega e toma, e a sua alma aflita. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui esta noite. Nós estaremos orando por tua vida. Será que tem alguém? Quem sabe é um projeto que você traçou, mas Deus ainda está no comando.
Quem sabe é uma enfermidade que te abalou. Quem sabe é a notícia de alguma coisa que te abalou a sua vida. Saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. Oh, nós cremos num Deus que pode quebrar barreiras. Oh, num Deus que pode atingir o âmago da sua alma, curar as feridas. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor esta noite. Deus falou. Sei que estás aqui, Eu creio, eu creio. Em nome de Jesus, se você quiser receber a oração esta noite, saia do seu lugar e venha. Quem sabe há um plano traçado e você não alcançou aquilo que foi traçado, e o desânimo veio a bater o seu coração. Eu sei que Deus falou aqui esta noite. Quem sabe a notícia de uma enfermidade, uma notícia de um parente, e você pensando, diz: oh meu Deus, por que aconteceu isso? Mas Deus trabalha ainda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Levante a sua mão e cante. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Irmã Elaine Boim está aqui hoje? Identificar? Não está, né? Respeito o seu cartão de membro. Queríamos falar com a irmã. Aqui tem um pedido de oração. Irmão Zé Graciano, a irmã Fátima estão completando, né? 25 anos de união conjugal, bodas de prata. Ali está o irmão Graciano, levante a mão aí, a irmã Fátima. Vamos parabenizá-la. Parabéns, Deus abençoe, que continue ambos servindo ao Senhor e louvando a Deus por esta data tão maravilhosa. Quinta-feira, que grande noite da vitória. Sexta-feira, começando aqui o 41º Congresso Geral do Campo de Limeiro, ciclo de oração, marcas de amor, lutando com armas poderosas, preletoras, pastora Renata Leonel, Nádia Leonel e pastor Abílio Rocha, ministrando aqui a palavra do Senhor. Então, sexta, sábado e domingo, grande trabalho aqui do ciclo de oração. Convidamos o pastor Joel para orar por nós.
e pelos nossos irmãos que estão 25 anos de união conjugal, e todos na mesma fé, agradecendo ao Senhor pela palavra, pela mensagem. Deus recompensa o pastor Paulo pela cooperação. Jesus abençoe grandemente. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai que estás nos céus, em cuja presença estamos, Pai Santo, pedimos a tua bênção em favor dos teus servos que estão comemorando esses 25 anos. Pai, abençoa poderosamente os teus servos, que possam prosseguir avante, unidos, amando um ao outro, aguardando, Senhor, a tua volta gloriosa. Assim, ó Pai, pedimos a tua bênção em favor de cada um dos teus servos, a tua igreja, ó Senhor, que a tua palavra tem falado poderosamente aos nossos corações. Abençoa cada um dos teus servos, que possamos conservar a tua palavra nas nossas vidas, ó Deus, como regra de fé e prática. Pai querido, nós te pedimos e te agradecemos todas estas bênçãos no eterno e soberano nome do teu Filho amado Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte quinta-feira, traga mais um para o grande culto da vitória.